Miqueias 3. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje é um dia especial, como os irmãos já perceberam, não é? Miqueias 3. Amém? E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Todo o texto. Amém? Miqueias diz assim a palavra do Senhor. Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que conheceis o bem e amais o mal, que arranqueis a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. E comeis a carne do meu povo, e arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Então esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de vós, de nós. Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Oremos, Pai. Abre o nosso entendimento e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém, irmãos, podem ficar sentados. Amém. Nós temos um texto pesado hoje, difícil, duro da gente ouvir. Deixa eu só confirmar. Consegue-se ouvir bem? Estou a ouvir bem. Ok. Nós temos um texto pesado e duro e que nós temos que tomar atenção e analisar em algumas áreas em particular. Eu vou só colocar aqui, irmãos, rapidamente, para nós lembrarmos o que estamos a fazer aqui. Amém? Estamos a estudar Miqueias e tem então as várias divisões. Da primeira vez nós vimos o pecado e a idolatria, lembra o pecado entre o povo. Perdão, o pecado e a idolatria. Segundo nós vimos o pecado entre o povo. Foi semana passada. O povo fazia mal uns aos outros, exploravam uns aos outros, e hoje, e vimos a capacidade humana para pecar. Lembram-se? Hoje nós vamos ver o pecado da liderança. Amém? O texto que nós vamos analisar daqui a pouco vai ser Tiago 3:1. Mas, agora, atendendo ao texto conforme ele está, nós vimos do versículo 1 ao versículo... Não é este aqui, só um minuto, irmãos. A gente está a aprender ainda, tá? Do versículo 1 ao versículo 12, do 1 ao 3, nós encontramos o pecado dos líderes do povo denunciado. E você olhe comigo e diz assim: mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o mal e amais aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos? E comeis a carne do meu povo e arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, repartis como a panela e como a carne no meio do caldeirão. Para quem está direcionado este texto? Para a liderança do povo. E você repara e veja a importância que tinha na época a liderança espiritual do povo. Embora a liderança espiritual do povo, ela estava neste momento assim, havia uma divisão entre a liderança o que era o rei, o que era o sacerdote, o que era o profeta. Mas nós sabemos que Jesus foi rei, sacerdote e profeta, estes vamos estudar aos domingos. E nós entendemos que a liderança do povo, neste caso aqui, a aplicação direta, tem a ver com a igreja, não propriamente com o governo. E aqui, literalmente, diz: chefes da casa de Jacó, vós príncipes da casa de Israel. E mais abaixo, quando você continuou a ler o texto, você viu que fala de profecias e de videntes e daqueles que falavam em nome do Senhor.
será o governo da casa de Deus hoje? Estamos a tratar de um assunto interno da igreja importante, onde havia uma liderança espiritual da igreja que estava corrompida, do povo de Deus que estava corrompida, que se deixava corromper, que fazia o que era errado. Pervertiam as coisas, tiravam o seu proveito próprio. Você encontra no povo de Israel isso muitas vezes acontecer. E a primeira imagem que vem à nossa mente é os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli faziam tudo o que era errado. Tudo o que era errado. E eram os filhos, os próprios filhos de Eli, que iriam dar seguimento, né? À casa de Eli, que Deus os matou, né? Literalmente Deus os matou por causa deles serem tão perversos e fazerem tanta coisa errada. É possível ser perverso na liderança da casa de Deus? Muito, é possível, irmãos. E nós assistimos hoje e chama a nossa atenção quando, por exemplo, a liderança de uma igreja hoje vai a tribunal por causa de fugir ao fisco, ou por causa de fazer qualquer coisa errada, ou por causa de haver bens no nome de pastores e líderes de igrejas que pertencem ao povo. E chama a nossa atenção a essas coisas, irmãos, mas é muito mais do que isso. E sempre aconteceram essas coisas. E essas coisas nunca foram para ser normais. Hoje nós consideramos às vezes as coisas normais, não é? Acontece coisas no meio do povo de Deus, a liderança tirando partido, usufruindo de bens, fazendo coisas que não deviam, à custa do povo. E nós começamos a entender ao fim de um tempo que isso é normal, porque é mesmo assim. Não é assim, não, irmãos. Isso é condenável por Deus, sempre foi. Os filhos de Eli morreram e Miqueias aqui está denunciando isso. E vejam qual é os assuntos. Eles amam o mal, aborrecem o bem, oprimem o povo de Deus e tiram proveito do povo. Estes são os erros que nós encontramos e a acusação de Deus contra o povo, a liderança do povo. Agora eu queria que você pensasse um pouco comigo desde o princípio do livro de Miqueias. Volta atrás um pouco e pense. O primeiro problema do povo era que era idólatra. Lembram-se? E nós falamos aqui, não sei se lembra no capítulo 1, que idolatria basicamente é você ser o centro, ou o maior pecado de idolatria que acontece hoje, é quando nós nos tornamos o centro de todas as coisas e queremos ter o nosso proveito e pensamos em nós primeiro, certo? Lembra-se que nós falamos disso? Idolatria é isso, basicamente. Você faz uma coisa, ou você serve outra coisa que não Deus, normalmente é para tirar proveito. É para o seu bem. É para aquilo que você quer. Você segue uma carreira, esforça-se por uma carreira, em vez de pôr Deus em primeiro lugar, põe a carreira em primeiro lugar. Para quê? Para o seu bem, o seu proveito. Então sempre nós colocamos a idolatria como alguém que quer o seu proveito próprio, ele é o seu próprio ídolo. Normalmente é por aí que vai. Há casos excepcionais, mas normalmente esse é o pior problema da idolatria, nós próprios. É nós queremos ser o seu lugar que pertence a Deus. O segundo ponto que nós vimos foi o povo fazendo mal uns aos outros. Lembram-se da semana passada? Agora vejam como era a liderança. O povo era um reflexo da liderança. O povo fazia errado, a liderança fazia errado. Mas não é que a liderança fazia errado porque o povo fazia. A liderança fazia errado e era um mau exemplo para o povo. E o povo se corrompeu a todos os níveis porque a liderança estava mal. Os irmãos estão a acompanhar onde estamos a querer chegar? Quando chegamos ao capítulo 3, nós percebemos porque é que havia um caos no capítulo 1 e no capítulo 2. A própria liderança do povo espiritual, aqueles que deviam estar a ensinar o povo, aqueles que deviam estar a servir a Deus, estavam agindo incorretamente para com o seu próprio ministério. Eles faziam coisas erradas, eles usurpavam da sua posição, eles tiravam o seu próprio proveito, eles cometiam o pecado do capítulo 1, que é de idolatria. Eles queriam ser o centro, eles queriam que as coisas revertessem a seu favor. No segundo capítulo nós vimos que o povo fazia mal uns aos outros, e o que é que eles dizem aqui? Eles oprimem o povo de Deus. Neste ponto aqui nós podemos ver o pecado do capítulo 1, a idolatria. Eles queriam ser o centro aqui, nós podemos ver claramente o pecado do segundo capítulo, que era quando entre eles faziam mal uns aos outros. A liderança traz esse exemplo péssimo, e esse exemplo foi passado ao povo. O exemplo, nós dizemos, não é? No mundo, vulgarmente, que o exemplo vem de cima, e é assim. Quando você trabalha para uma pessoa, que a pessoa é empenhada no seu trabalho e tem gosto do seu trabalho, de uma maneira ou de outra ela conduz aquele pensamento para a equipe, mas quando você trabalha para uma pessoa que não quer saber, você diz, para que é que eu me hei de incomodar? Nem o chefe quer saber. É, não é assim? Você trabalha para alguém que não tem o mínimo interesse, o mínimo zelo por nada, você vê a bandalheira que vem a seguir. Porquê? Porque ninguém quer saber.
que a própria liderança não quer. Right? E pense, não pense hoje, no sistema democrático, as coisas tendem a ser ligeiramente diferentes, embora uma grande influência. No sistema democrático hoje é diferente. Na verdade, o posicionamento que o Donald Trump toma em relação às coisas é o reflexo dos Estados Unidos. Por isso é que os Estados Unidos elegeram o Donald Trump. Ele é o resultado da posição do povo. Mas no sistema bíblico e no sistema do Antigo Testamento não era assim. Right? Os líderes não eram eleitos pelo povo. Então aquilo que o líder começava a fazer, ele começava a refletir no povo. Mas isto também, porque as atitudes que o Donald Trump têm tido repercussões terríveis nos Estados Unidos neste mandato. É claro que tem. Mas ele chegou lá democraticamente. Fiz-me entender? O que estamos a falar aqui é um peso maior que a liderança tinha ainda na época, como a liderança hoje na Igreja de Deus tem um peso maior. Porque não é uma eleição, não é feita uma eleição quem é o próximo líder. No caso da Igreja, não é feita uma eleição quem é o próximo pastor. Não é feita uma eleição, embora em algumas igrejas elegem presbíteros e diáconos, nós não praticamos, não entendemos que deve ser feito assim. Mas, se alguém puder ajudar ali, realmente está a ficar muito alto. Se nós, no caso da Igreja, embora há igrejas que elegem diáconos e presbíteros, não é o nosso caso aqui, mas mesmo assim, eles não são necessariamente um reflexo do pensamento do povo. Eles têm um padrão bíblico pelo qual se devem guiar. Estão comigo? Amém? Então, estes líderes, eles tinham um comportamento terrível. E veja o que ia acontecer. Havia um castigo divino para vir. Assim como havia um castigo divino no capítulo 1 e no capítulo 2, por causa do que o povo fazia de errado, também há um castigo, e um castigo severo, para com os líderes do povo. E você encontra no capítulo 4, versículo 4 versículo 7, assim: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor quanto aos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. O que é que acontece? Deus não os ouvirá. Deus não estará mais entre o seu povo falando pelos líderes, e esses líderes serão envergonhados na frente do povo. É um castigo divino. Deus se ausenta. Deus se afasta. Ora, se afasta da liderança espiritual, dado que o povo já estava no que nós vimos no capítulo 1 e 2, o povo fica sem a glória de Deus, fica sem a presença de Deus. É uma sequidão. É algo terrível. No versículo 8 ao versículo 12, nós encontramos o alerta do Senhor. Diz assim, nós já lemos, mas diz assim: mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. E nós vemos ali a força do Senhor naquele que anuncia e que descobre e que diz o que está a acontecer. Versículo 9 diz: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e ficando assim com sangue a Jerusalém com justiça, os seus chefes dão as suas sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um manto de pedra, como um campo, e Jerusalém se tornará montes de pedras, e no monte desta casa em lugares altos, num bosque. Contamos no versículo 8 ao versículo 12, alguém anunciando e relatando e mostrando o que está a acontecer entre o povo, e denunciando da parte do Senhor contra a liderança do povo por causa do pecado e da forma como eles estão a oprimir o povo. Então, o ponto de viragem deste capítulo, eu sei, irmãos, que está meio confuso, mas eu tenho uma aplicação importante para isso. Sei que está um pouco maçudo, eu sei que a mensagem não está fácil, mas a gente vai chegar à aplicação direta na igreja. Tem um objetivo para chegar lá, tá? Vamos ter um caminho, desculpem. Em primeiro lugar, nós encontramos que o povo estava a oprimir o povo, os líderes estavam a oprimir o povo, e encontramos o reflexo disso no capítulo 1 e no capítulo 2, onde
o pecado da liderança vinha-se refletindo no povo, e o povo estava nessa miséria que vimos no capítulo 1 e 2. Depois no versículo, no meio do capítulo 3, nós encontramos que Deus vai fazer juízo sobre aqueles líderes, esses profetas do Senhor. A partir do final, nós encontramos no versículo 8, que diz assim: mas de certo eu sou cheio de força e de Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. O que é que nós falta? Alguém que se levante e diga: isto é mau, isto não é bíblico, isto está errado, isto tem que mudar. Deus não está mais entre nós, Deus não vai compactuar com isto. Temos que fazer alguma coisa. A corrupção será julgada, a ira do Senhor se aproxima. Precisamos disto. Amém? Mas o que é que isto nos faz entender e como é que nós aplicamos este texto à nossa realidade aqui, à nossa igreja aqui? E ainda bem que o nosso presbítero está ali, porque diz respeito a ele também. Amados, como é que a gente faz isto? O que é o problema aqui? E qual é a solução? Qual é o problema realmente do povo de Israel todo, como um todo, o povo de Deus como um todo, até agora, até o livro de Miqueias, começa agora a fazer luz? Qual é o problema? É a liderança. O principal problema do povo de Miqueias do tempo de Miqueias, estar na miséria que estavam. Primeiro capítulo, idólatras. O segundo capítulo, e o juízo de Deus vindo sobre a idolatria. O segundo capítulo, vindo o povo fazendo coisas erradas aos outros. Onde é que está realmente o problema? Está na liderança. A liderança estava a agir errado, a liderança estava a fazer mal ao povo, a liderança não estava a instruir o povo no caminho do Senhor, a liderança estava a ensinar um caminho perverso. E qual é a solução? É alguém se levantar e denunciar o que está a acontecer. Amados, eu não sei como era na época, porque eu não vivia na época, mas eu vou dizer como é hoje. Você vê um problema, você vê uma coisa errada, e todo mundo fica à espera que o outro faça qualquer coisa. Todo mundo leva, alguém tem que fazer alguma coisa. E depois acho engraçado que diz assim: se depender de mim, toda a gente diz assim, se depender de mim, eu já tinha feito. Então depende de quem? Você vê aqui alguém se levantando contra a oração e contra os líderes. Alguém que é do povo de Deus. O que é que nós temos que fazer como povo de Deus? Nós temos que verificar como é que as coisas andam na casa de Deus. Isto é a responsabilidade do povo todo. Por que é que acontece em muitos lugares, irmãos, onde pessoas tiram proveito e depois é engraçado, irmãos, quando chegam nas notícias, né, sai das notícias porque todo mundo, e tal. Até chegar lá, irmãos, já a corrupção anda no meio do povo de Deus há muitos anos. Acontecem as coisas mais disparadas e todo mundo sabe. E todo mundo se apercebe, ninguém parece que quer fazer nada. Porque nós somos muito comodistas demais, irmão. Você vê um problema ali, vê um problema acolá, e você deixa-se andar, anda no seu canto, e deixa para lá que as coisas aconteçam, se resolvem. A palavra é covardes. Nós somos covardes, muito covardes, em relação ao Evangelho e às coisas de Deus. Você vê um problema a acontecer, você situação bíblica, não falar bíblica, coisa bíblica, não é coisa administrativa, não é coisa de cor de carpete, árvore de Natal. Vou falar coisa bíblica, irmãos. Não está a ser corretamente biblicamente? Você tem que levantar e colocar, não, aquilo não está mal. Você tem que colocar uma posição de defesa. É por isso que todos nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, porque quando eu prego, você pode estar a ser induzido em erro e eu posso estar errado. Qual é a função da gente gravar os cultos? É para você para casa, eu falo de falar isso, mas não sei quantas vezes você faz isso, mas deve fazer todos os cultos. Você para casa rever, ver se tem alguma coisa errada. É para você ir, se você faltar ao culto, saber o que está a acontecer. É isso o objetivo. Não é para transmitir lá para o outro lado do mundo que ninguém está a ver. Nem sei se alguém está. Nem é esse o principal objetivo. Claro, se a gente conseguir, através do YouTube, atingir outras pessoas, será bom, mas não é esse o objetivo. Nós precisamos de conhecer o que é que a igreja está a fazer, precisamos de conhecer como é que as coisas funcionam. Irmãos, é importante estar nas reuniões administrativas todas. É claro que é, para os membros estarem todos. Mas eu não estou a falar aqui de contas nem de finanças, porque parece que não é o problema aqui. É o problema aqui? A questão é a doutrina. Porque você diz, não, mas eu também, porque ali fala que eles usurpavam, eles tiraram proveito do povo. Mas porquê? Porque a doutrina está errada, não é? Porque o ensino está errado. Porque os princípios que a igreja tem são errados. Porque os valores que estão a ser defendidos no púlpito não são os corretos. E é isso que acontece em todos os lugares quando você vê problemas. Mas depois de dar um problema na casa do Senhor, todo mundo diz, mas eu já sabia. E nós somos assim em todas as coisas. Nós vivemos uma coisa...
é assim, a gente não pode dizer nada, a gente não pode comentar nada. Não tenho nada a ver com o assunto. Essa posição, irmãos, fraca, levou a esta situação. Amado, você conhece os seus líderes na igreja? Você conhece de nome, devia passar, ou você sabe? Como é que você pode ouvir eu pregar? Você não ouve eu pregar uma vez por outra? Você vê a minha vida, você conhece a minha vida, sabe quem eu sou? Quem sou eu para lhe ensinar a palavra de Deus? Como é que é a minha vida diante do Senhor? Sabe a importância da igreja local? Quando nós estamos em contacto uns com os outros? É para mim uma alegria, irmãos, partilhar hoje. Os irmãos viram na mensagem, todo mundo leu, menos a Sónia, não é? A mensagem que eu mandei hoje. Para mim foi uma alegria partilhar com vocês a minha alegria do meu aniversário de casamento. Porquê? O pai deixa fazer figurinhas, não é? Eu estava bonito para fazer figurinhas. Para fazer figurinhas, irmãos, é a minha alegria de partilhar convosco a minha felicidade. Nós precisamos de estar em contato com os outros, conhecemos, e especialmente a minha vida. Porque você vem ouvir a palavra de Deus de quem? De alguém que tira proveito do Evangelho, de alguém que enriquece a questão do Evangelho, de alguém que vive uma vida. Como é que é? Como é que eu sou? O que é que eu sou? Quem é o nosso Bério? Quando ele ensina, nós não, quem é ele? O que é que ele faz? Que testemunho ele tem? Nós não vivemos. Porquê é que a gente não vive do pregador convidado aqui na nossa igreja? É mais fácil, sabia? É bem mais. Porquê é que a gente não vive do pregador convidado? Porque sei lá quem é ele falando também. Eu esta semana está a tentar vir aqui. Bom, pelo menos pediu para vir a uma reunião, eu vou marcar a reunião com a pessoa e tal, vou respeitar, marcar a reunião com a pessoa. Mas a intenção não é vir a uma reunião, a intenção é... Eu preciso saber primeiro, vou ter que saber primeiro quem é, vou ter que conhecer bem. Porquê? Porque é uma coisa séria, irmãos. Coloca o púlpito nas mãos de alguém. Quem é essa pessoa? Que responsabilidade eu posso ter sobre isso? Mas nós vivemos numa época em que, se houver uma situação doutrinária dentro da igreja, a maior parte da igreja, no geral, eu não estou a falar necessariamente nós aqui, mas é para nós estarmos alertas. No geral da igreja, hoje ninguém pode discordar. Sabe porquê? Na igreja no geral, sabe porquê? Primeiro, ninguém conhece a Bíblia, nem pode discordar, nem sabe onde está escrito. O pregador levanta e diz assim, como diz a palavra de Deus, mas vale um pássaro na mão que deixa voar. E todo mundo, amém. E o pregador, se for mais animado, ainda diz, você quer dar um amém? Não, amém! Diz para o povo que está do seu lado, uma gritaria. Aí todo mundo, cheio de unção. Mas isso está escrito. Mas a maior parte não conhece, porque não passa tempo com as Escrituras. É por isso, irmãos, que nós temos de ter muito cuidado com isso. Mas porquê que você pensa que eu mandei um quadradinho para casa, que você vá para casa ler qual é o texto? Você sabe qual vai ser a sequência das sextas-feiras? Você soube por 7 semanas que nós íamos estar cada semana. Porquê? Para você ir para casa, analisar, estudar, conhecer. Porquê você leva um manualzinho da escola dominical que na quarta-feira passada eu chamei a atenção dos obreiros para a escola dominical sem manual? Aproveito para a igreja toda. Não venha para a escola dominical outra vez sem manual, por favor, que as irmãs têm dificuldade. Que vou dizer agora, que disse outro dia só ali, não sei se todos ouviram. Não venha para a escola dominical sem o seu manual, que as irmãs da escola dominical têm dificuldade, que as crianças tragam a Bíblia. E os adultos vêm para aqui sem manual. É porque é o manual? Você já sabia qual é a lição, tê-la estudado em casa e trazer a vocês que a gente não deixa sobre isso. Porquê que é fazer essas coisas? Irmãos, porquê que eu recomendo o livro para aqui, para ali, para lá? Para que todos sejamos instruídos, irmãos. Porque na hora, a igreja funciona assim. O pastor leva o volante na mão. A igreja está com a mão no travão de mão. No freio. No freio. Imagina que é um carro que tem travão, tá? Porque agora já não tem, está no freio. Para quê? Quando fizer falta tem que parar. Não! Esse não é o caminho. Sabe o que é que eu tenho ouvido até hoje, irmãos? Em 10 anos de ministério. Isto é importância. A nossa importância é esta. É ter alguém que se levanta e diz, isto não é bíblico, aquilo não está errado, aquilo não é daquela maneira, aquilo não é da outra. Primeiro, porque nós, a liderança, somos humanos. E erramos. E eu tento, irmãos, por tudo. Por isso é que nós reunimos à quarta-feira, de 15 em 15 dias, ter os irmãos todos a trabalhar, envolver o ministério, ter questões para nós discutirmos, pensarmos. Porquê? Porque eu acho, irmãos, que na multidão a Bíblia própria indica assim, que nós devemos ter as opiniões, trabalharmos juntos, porque isto é muito sério, irmãos. Primeiro, não pode estar só nas minhas costas, posso errar. Mas segundo, amados, é para trazer questões bíblicas. Aquilo está, isso não é bíblico, aquilo está errado, aquilo não é não sei o quê. Questões valiosas, irmãos, não é? Não é aquela coisa, não é? Sabe o que eu tenho até hoje, irmãos, notado? Dentro da casa do Senhor, em 10 anos de ministério, é assim.
Se for para falar que uma coisa está errada, todo mundo está pronto. Mas é coisa que não presta. Não gosto. Vermelho? Fica mal. Não gosto. Para isto é capaz. Sou capaz de ter quem diga. Ninguém foi buscar um azul também. Cada vez. Ninguém foi buscar um azul. Irmãos, é assim que funciona a igreja. Pastor vermelho? Não gostei. Mas ninguém foi buscar um azul. O que é que eu quero dizer? Apresenta o problema, não apresenta a solução. E nunca é coisa importante. Nunca é coisa realmente valiosa. Que tenha a ver. É raro ser. É raro. Alguns irmãos estão aqui a pensar, estão a dizer assim, não, pastor, já apresentei coisas de valor. Não. Eu estou a falar errado, estou a falar geral. Crítica, oposição, é aos números. Solução é quase zero. E coisa valiosa, então não tem valor, então não presta. Irmãos, dificilmente alguém chegou à minha beira com uma questão bíblica e disse assim, pastor, nós estamos a fazer isto errado. Aconteceu meia dúzia de vezes. Estamos a fazer isto errado, porque a Bíblia diz assim, 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 assim. Estão a fazer entender, irmãos? Você diz assim, pastor, você está a passar a responsabilidade. Peraí, o pecado é da liderança, você está a passar a responsabilidade do povo, claro. Claro. Você não, peraí, o assunto diz que os líderes do povo pecaram, você está a passar essa responsabilidade para o povo. Quem é que deixou estar os líderes lá? Já, mas alguém tinha de fazer alguma coisa? Não está aqui. Versículo 8. Mas de certo eu sou cheio de força e do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão, a Israel o seu pecado. Tem que levantar e falar. A casa de Deus está mal porque precisamos mudar isto, ou fazer aquilo, ou fazer o outro. Irmão, sabe o que é que tem tanto falso profeta que arrasta multidões? É tão fácil. Sabe porquê? Porque é um povo ignorante de Bíblia e segundo, ninguém tem posição para nada. Ninguém é capaz de se levantar para dizer, porque você para também falar tem que ter uma vida consagrada. Ou não? Para você falar que alguma coisa está errada na casa de Deus, também tem que ter uma vida consagrada diante de Deus. Tem que andar direito com Deus. Ou não? E tem outra coisa, né? Tem que calçar o que o sapato, o meu número. E tem que caminhar do meu lado. Certo? Irmãos, aplicando diretamente na nossa igreja, porque o assunto é de aplicação direta na igreja, no local, onde nós estamos. Amados, eu nunca tive problema em dividir o púlpito com ninguém. E você sabe isso, todos sabem isso aqui. Ninguém daqui. Ninguém daqui. Eu nunca tive dificuldade em posicionar um obreiro, em puxar para a frente toda a gente. Eu faço isso, irmãos. Eu recomendo livros, eu chamo os obreiros, eu quero trabalhar com os obreiros, eu quero fazer. Às vezes a maioria de vocês diz assim, pastor, isto, aquilo. Eu digo, faça, é ou não é? Vamos fazer. Vamos embora trabalhar juntos. Agora temos que nos posicionar para que não haja desvios doutrinários. É o problema do povo aqui. Porquê que a liderança chegou a fazer estas abominações contra Deus, usando a casa de Deus? Porque o povo deixou. E a resposta está que alguém se levantou e disse, não é assim. Nós precisamos tomar essa posição, irmãos, de levar a sério a obra do Senhor. Levar a sério a obra do Senhor é chegar aqui e amar tanto este local, esta igreja, este povo, que quando você posiciona de uma determinada maneira, você tem que perceber que você não está a afetar só a si, a sua vida espiritual. Você está a afetar os irmãos. E às vezes há situação que vale a pena a gente se incomodar por ela, não porque ela nos afeta a nós. Amor é você se posicionar por situações que afetam o seu irmão, não a si. Você vê uma situação errada e essa situação afeta o seu irmão porque você ama, se você realmente ama, você se incomoda. E você vai lá resolver porque você ama aquele irmão. Isso é o amor de Deus entre nós. Isso é glória manifesta de Cristo. Mas o que é mais fácil é você vai e diz assim, não é comigo, que resolve lá. Não é mais fácil? Essa é a posição que todo mundo faz. Essa é a posição que você tem no seu trabalho. Essa é a posição que você tem lá no sítio onde você toma café. Isso é a posição que você tem na sua rua. Mas não é a posição que você tem em Cristo. Nós somos uma família em Cristo que nos interessamos uns pelos outros, queremos o bem, queremos o avanço do reino dos céus, queremos o bem do corpo de Cristo, uns dos outros. Nós somos uma família. Há dias a Soninha estava-me a dizer, homem, que a palavra família tem se tornado uma coisa tão banal, porque a família tem se tornado uma coisa banal, não é isso? Agora é usado de qualquer maneira hoje. Nós somos uma família verdadeiramente em Cristo. Pelo sangue de Cristo partido por nós. E nós precisamos de cuidar uns dos outros e vivermos dessa maneira, celularmos. O que é mais importante na casa de Deus? O que é de maior valor? A doutrina, a forma como estamos a tratar a palavra de Deus, a forma como estamos a tratar as coisas de Deus. Devia ser a prioridade da nossa vida. Vigiar e olhar essas coisas. Eu uma vez tive uma pessoa, a irmã Isabel, foi a única pessoa que está aqui que assistiu a isso. Ou talvez o Tiago, mas ela era muito pequenino.
que nós estávamos em Newark com a Ben e em Corny, apanhámos um fulano para vir à igreja, só veio aquele dia, não foi? Isso acho que eu só veio aquele dia. E ele entrou na van e eu atendi o telefone à Sónia. E eu atendi o telefone à Sónia, como eu sempre atendo ao telefone à Sónia, vocês já todos ouviram. E quando a Sónia desligou o telefone, diz assim o fulano: você fala assim para a sua esposa ou foi só para hoje a gente estar aqui? Lembra-se mais ou menos? Oh, yeah, I know. Tu lembras disso? Ele era pequenino. E eu fiquei, e diz ele assim: não, que eu para ir a uma igreja tenho que saber como é que o pastor é. Ele não ficou por outras razões. Se esclarecer aí. Ele ficou por outras razões. Mas sabe uma coisa, irmãos? Ele está super certo. O Paulo Bossa foi pregar num determinado lugar e a pessoa chegou lá e eles chegaram lá no final. Ele conta este testemunho, muitos de vocês já devem ter ouvido. Eles chegaram no final do culto, convidaram para ele ser o pastor. E ele disse que eles estavam malucos. Se você não sabe que eu trato a minha esposa, eu nunca vi na minha casa, como você me convida para pastorear? Como você me convida para pastorear a vossa igreja? Você sabe quem eu sou? Sou eu pregar. Pastorear, irmãos, liderança do povo é estar perto. É preciso observar, se ver. É preciso estarmos juntos. É preciso colaborarmos nas coisas juntos. Isso é que é ser família, irmãos. Não é vir aqui ao culto, ir embora e volta para a semana, ou depois, ou não sei quantos. Que a gente fica atrás uns dos outros. Nós temos que colaborar nestas coisas, irmãos, e perceber estas coisas. E conhecermos mesmo. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça, dá chatice. Nós, quando a gente tem desejo de ministério, eu sempre achei errado, mas nunca entendi porquê. Tem igrejas que literalmente o pastor vai, prega, arruma a pasta, vai embora. Aí volta no próximo culto, prega, arruma a pasta, vai embora. Depois, mais tarde, eu vim encontrar pastores contratados, não é? Pastor contratado. Depois tem pastor itinerante, não é? Pastor itinerante é ouro sobre azul. Não tem melhor. Bem, mas não existe, pena que não existe, não é? Pena que não existe. Porque é pastor itinerante? É aquele fulano que chega aqui, abre a Bíblia, pega na oferta, vai embora. Vai pregar lá do outro lado. Ninguém sabe quem o fulano é, ninguém precisa saber quem é. Ele não tem que lidar com ninguém. Não dá problema com nada. Que ele vai, pega na oferta, vai embora. Sabe qual é o problema? É que a palavra pastor pressupõe ter um rebanho. Então, se você pensar um pastor itinerante, deve ser um fulano que anda com a congregação atrás dele, não é? Tem que ser, porque se ele é pastor. Pastor itinerante não existe, irmãos. Isso não existe a lado nenhum. Isso não tem um assunto, não tem qualquer apoio nas Escrituras. Como é que alguém pode seguir uma pessoa que não está ali ou que passa de vez em quando? Isso é fácil. Isso não é, isso é errado. Lidar com as situações, pregar este assunto, irmão, que eu estou a pregar hoje, sobre como é que a liderança tem que ser, e amanhã você vai me ver outra vez, e quinta-feira outra vez. Talvez alguns não me venham amanhã, mas na sexta-feira estou aqui a pregar de novo. No domingo estamos aqui de novo. No sábado vai ter ensaio, não é? Sábado tem ensaio. Sábado estamos aqui de novo. É glória. É a glória. Assim, vamos continuar, não é, irmãos? Dá problemas, tem coisa para resolver, tem abacaxi para descascar, tem problemas. Não, abacaxi para descascar, eu não sei o que eu conhecia que dizia muito isso. Temos situações para resolver, estamos aqui. Continuamos aqui. Erramos, perdemos perdão, levantamos, continuamos. Isso é que é ser família, irmãos em Cristo. Cuidarmos uns dos outros. E vigiar o que é que a liderança está a fazer. É difícil ser pastor, sabia? É difícil ser líder. A gente vai mostrar o versículo seguinte que diz isso. Sabe porquê? Porque literalmente a gente tem que prestar contas à igreja. Do comportamento, de postura, de conduta. Claro que a Bíblia, que irmão, está. Porque às vezes há uma tendência da igreja a fazer a agenda do pastor, não é? Eu estou a falar com o pastor, descobri que ele fazia uma coisa. Ele ligava à luz. Bom, ele falou um outro pastor que fazia isso. Ligava à luz do escritório para o povo pensar que ele estava a estudar a palavra para ele poder ir descansar um bocado, que o povo fazia a agenda e não deixava nem dormir. O que ele fazia errado é pecado, era deceiving, era claro que é pecado o que ele fazia. Mas ele ligava à luz do escritório e ia descansar porque o povo não deixava nem ele dormir. É porque habitava nas imediações da igreja e então o povo passava e dizia: você teve uma relação ontem à noite e tiveste de preparar a pregação que eu vi. E a luz ligava lá, era nada, ele ligava à luz e ia dormir, porque eu já não aguentava mais. Está errado, não é? Não é isso que eu estou a falar. É essa agenda, não é? Prestar contas à igreja é prestar contas de conduta. Prestar contas como é que eu sou com a palavra de Deus. O ensino. Como é que as coisas funcionam na casa de Deus? Como é que as coisas funcionam na minha casa, na minha família? Porquê que a palavra dos outros que o pastor tem que ser casado, marido de uma só mulher, que tenha os seus filhos em disciplina? Porquê que diz isso? Se não for para a igreja saber como é, como é que você faz? Qual é o sentido? O sentido é que toda a gente pode ver e ver um exemplo.
não é um exemplo que não erra. É um exemplo que sabe quando erra. Que erra porque é humano. Mas isso é extremamente importante. É bom que a igreja note essas coisas, veja essas coisas. Há um peso e uma responsabilidade grande. Sabe uma coisa? Diz o texto em Tiago: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E nós estamos numa igreja onde eu quero que todo mundo seja líder na igreja. Lembra-se? A classe de líderes está aberta a tudo. Você vai receber duro juízo. Afinal, é o que o texto está a dizer. Juízo, judgment. Não é juízo na cabeça. Então, judgment. Sempre que eu digo juízo, ela acha que é juízo na cabeça. Judgment. Irmãos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Pois deixa-me dizer uma coisa. Lembram que a palavra do Senhor também diz num outro texto? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas receberá mais duro juízo. Deus aperta muito mais com a gente. Deus requer muito mais. Deus coloca uma congregação inteira para tomar conta de nós. Você só tem que o pastor olhar para a sua vida. O pastor e o presbítero. Não é, irmão Saber? O pastor e o presbítero olham pela vida de toda a gente. E a igreja toda olha para a vida de nós dois. Vigia ao mínimo os detalhes. Tem que ser, irmãos. Isso tem que ser bíblico. Das melhores coisas, irmãos, que uma vez eu tive um irmão da igreja que me chamou ao lado e me deu uma repreensão valente. E pediu-me muita desculpa. Não desculpa. Eu não posso aqui, eu não fui Paulo Barros. Paulo Barros, uma altura em Union, chamou em Rosa Park, ainda chamou-me ao lado e deu uma repreensão que eu gostei, bíblica. E disse: olha, pastor, você desculpa, mas eu tenho que lhe dizer. Desculpe. Sabe, é que nunca mais saía, só ficávamos juntos, desculpa. Então a repreensão bíblica eu até hoje não esqueci, irmãos. Abriu a palavra, não abriu a Bíblia e leu o versículo, disse-me o que a Bíblia dizia. E que eu estava a fazer errado. E tinha a ver com a minha família. Com a forma que eu não estava a fazer com a minha família. Ele chamou a minha atenção. Isso era necessário, irmãos. Porque bem que ele sabia, porque ele observava de perto. E estava preocupado e fez uma prisão bíblica. Eu também tinha, eventualmente, um passado que conduzia nesse sentido e via o problema. Amados, isto é muito importante o que eu estou a dizer. Isto é muito necessário, irmãos. Dentro da igreja. Mas escuta uma coisa. Mas não é chegar ali e dar um recado. É fazer as coisas para que as coisas aconteçam depois. É envolver. Porque dar recado é fácil. Apontar o dedo. Aquilo está errado. Mas vai e faz. Eu saber um problema. Eu estou aqui para fazer melhor. Estou aqui para ajudar. Estou aqui para colaborar. Estou aqui para que não aconteçam estas coisas. Não é jogar o problema e ir embora. Na altura era um excesso de trabalho e de confusão. E ele ajudou muito. Permitiu a falar de quem não está presente. Muitos irmãos da igreja já fizeram isso muitas vezes comigo. Às vezes a gente está com o excesso de trabalho, chega dos irmãos, o excesso de trabalho, não está a dar para fazer tudo. Colaborar, jump in e ajudar. Para que nós possamos levar a obra. Para que nós possamos levar a obra corretamente. Para que não haja desvios. Às vezes há uma tendência a fazer as coisas mais fáceis. Um caminho mais fácil. Sejamos verdadeiros e honestos com a palavra. Com aquilo que a palavra nos ensina. Isso é a responsabilidade de toda a igreja. Nós precisamos de amar. Deus tem que nos dar um amor tão grande. Precisamos clamar a Ele que nos dê um amor tão grande que nós possamos levar a sério, completamente a sério, 100% a sério, o que a Bíblia nos ensina. Olha, irmãos, deixe-me dizer isto. Não sejais mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. É verdade. Lembra de Moisés? Feriu a rocha. O povo deu cabo da cabeça de Moisés. Moisés bateu na rocha. Deus mandou falar à rocha. Ele não entrou na terra prometida por isso. Ele não entrou na terra prometida que feriu a rocha. É duro o juízo, não é? A culpa era do povo, não foi? Não foi, não. É que Moisés tinha uma natureza pecaminosa. A culpa era de Moisés. Mas, na verdade, o povo provocou, levou isso. Foi ou não foi? Mas a responsabilidade é de Moisés. Moisés, isso não era. Ele tinha estado 40 dias com o Senhor, 2 vezes. Ele não tinha que fazer aquilo. É duro o juízo mesmo, irmãos. É apertado, mas deixa-me dizer uma coisa. Não há nada mais gratificante. Você começa a se envolver na casa do Senhor, as coisas de Deus, na doutrina, começa a estudar a doutrina, começa a corrigir situações, a trabalhar situações. Amados, é duro juízo. Mas escute, não há nada mais gratificante você saber que está a colaborar com o Rei dos Céus. Não há coisa melhor. Não há coisa mais maravilhosa. Que Deus abra o nosso entendimento, irmãos. E nós possamos perceber, resumindo aqui, terminando mesmo. Perceba, por favor, o primeiro capítulo, o povo estava entregue à idolatria, fazia o que era errado. A ira de Deus viria sobre o povo. No segundo capítulo, o povo estava procedendo erradamente uns com os outros. A ira de Deus iria vir sobre o povo. No terceiro capítulo, a ira de Deus está a vir sobre a liderança, porque a liderança estava a fazer tudo errado, e o povo no capítulo 2 e no capítulo 1 estava a seguir o exemplo da liderança, mas a ira vinha sobre o povo.
Se vocês tivessem conduzido errado na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, a ira de Deus virá sobre si. Entenda que você não vai se livrar da ira de Deus, você nunca vai chegar no céu e vai dizer assim, não, mas o pastor lá pregou mal, o presbítero lá falou errado, a ira de Deus vai vir sobre si. A solução é o que está no capítulo, no versículo 8. Levante-se em nome do Senhor e diga, não, a Bíblia não é isso que nos diz. Vamos fazer de outra maneira. E colabore, envolva-se mais e mais e mais com a obra do Senhor. Participando e analisando, pondo a sua vida em ordem, consultando a palavra de Deus, sendo conhecedor da palavra de Deus. Não é no final do culto dizer, não foi assim. Não é no final do culto aqui, não é? Olha, eu concordo, acho que não está. Não é assim que diz a Escritura. Olha, nós desta maneira, daquela. Para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a temer a ira de Deus. E estamos a falar do povo de Deus, hoje estamos a falar da igreja. E a ira de Deus estava para ser colocada sobre o povo. Por causa do povo estar caminhando errado, porque os líderes caminhavam errados. Mas a solução era levantar e dizer, está mal. Vamos fazer direito. Nós precisamos de uma reforma dentro da igreja. Não só aqui, nós precisamos de uma reforma em todas as igrejas. E nós precisamos a cada dia de analisar estas coisas à luz das Escrituras aqui. Diz assim, a ira do Senhor sobre os líderes que comprimam e tiram partido do povo de Deus está lançada. E o Senhor se fará presente, castigando aqueles que usam indevidamente o cargo de líderes para proveito próprio. Grande é a condenação divina sobre aqueles que deviam ser o exemplo para o povo e, pelo contrário, são corruptos e perversos. Sem querer fugir do texto, não é, irmãos? Porque esta é parte do assunto do texto. Mas a solução é todos colaborarmos e todos analisarmos para que a obra de Deus prossiga avante. Amém? Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente e nos conduza a um caminho de honestidade para com a obra de Deus, interesse, desejo, zelo para que a obra de Deus avance. Amém? Irmãos, o meu desejo é servir a Deus corretamente. O meu desejo é servir esta igreja com a palavra de Deus. Foi um bom compromisso em janeiro. Mas lembram, não é? Algumas coisas tiveram que mudar. Eu cheguei diante da igreja e disse assim, irmãos, eu vou providenciar que não falte palavra de Deus pregada no púlpito. Eu não sei se quantos se lembram disto. Isto para mim foi marco na minha vida, este ano, 2018, para terminar. Foi marco na minha vida e na vida da minha casa, da minha família. Mas foi a minha preocupação, irmãos, e tem sido a minha preocupação, e não tem faltado. E eu acho que não tem faltado. E esse é o meu compromisso com Deus, irmãos. Não pode faltar o alimento espiritual. Mas está na sua mão ajudar-me a ser assim. Está na sua mão ajudar-me a ser assim. Somos um só e batalhamos pelo mesmo. A pureza doutrinária pregada no púlpito. Ajude-me, irmãos. Oremos juntos, trabalhemos juntos para que a obra do Senhor prossiga e nunca desvie dessa doutrina que foi o que aconteceu com o povo no tempo de Miqueias. Deus nos ajuda assim. Bendito Deus. Eis-nos na tua presença. Com o peso, Senhor, do duro juízo que virá sobre os mestres. Eu me apresento diante de ti, juntamente com o meu esposo e os meus filhos. Oh Deus, dá-nos um zelo ardente pela sã doutrina. Possamos pregar, testemunhar e viver a sã doutrina. Por esta igreja, Pai, que com alegria servimos, e por esta igreja, Senhor, que com alegria te serve. Eu te peço, juntamente com eles, a um só voz, que tu nos livres, Senhor, de heresias e de falsas doutrinas, e possamos perseverar e trabalhar firmes e fiéis, para que a tua ira não venha sobre nós, para que não sejamos baixo de condenação, mas que nós possamos amar a tua obra. Dá-nos um desejo ardente. Dá-nos, Senhor, uma ousadia. Dá-nos uma vida correta diante de ti, para que possamos abrir a nossa boca e falar as coisas segundo a tua palavra, não segundo a nossa mente, mas segundo a tua palavra, aquilo que é correto diante de ti. Nós te adoramos, Deus, em nome de Jesus.